Os monossacarídeos, eles podem, né, atuar como agentes redutores. Então, os monossacarídeos, eles podem ser oxidados por agentes oxidantes, como acontece aí com o íon cúprico. Então, se o grupo hidroxila ligado ao carbono anômero, né, ou seja, aqui ao carbono 1, de um carboidrato, né, de um monossacarídeo, que estiver aí na forma cíclica, e que, além disso, não estiver ligado a qualquer outro composto através da ligação glicosídica, o anel desse monossacarídeo poderá ser aberto, ok? Então, qualquer monossacarídeo que tiver, né, com o seu carbono anomérico exposto e esse carbono anomérico, essa hidroxila, não tiver ligado a nenhum outro componente, nenhum outro composto, esse monossacarídeo ele pode, então, ter a sua cadeia aberta e apresentar a sua cadeia agora na forma linear, né? Então, esse anel ele poderá ser aberto. E, dessa forma, esse açúcar poderá atuar aí como agente redutor. Então, dessa forma, sendo, né, então, chamado, denominado de açúcar redutor. Ou seja, se a região M-acetal, né, se foi de uma aldose, ou a região M-cetal de uma cetose, estiver livre, esse açúcar, então, poderá atuar como açúcar redutor. Qual que é a importância disso, pessoal? A glicose e outros açúcares aí que são capazes de reduzir o íon cúprico, eles são denominados, como eu falei para vocês, de açúcares redutores. Os açúcares, então, na presença, né, do íon cúprico, eles serão aí oxidados e isso vai resultar numa mistura aí bem complexa, né, de ácidos carboxílicos. Né, vai formar aí ácidos carboxílicos por conta desse processo de redução. E qual é a importância para nós saber, entender a relação desses monossacarídeos como agentes redutores? Essa foi a base, é a base, na verdade, da reação de Filling, né, que é um teste aí semi-quantitativo para a presença de açúcares redutores, que ao longo de muitos anos foi muito utilizado aí para determinar e medir os níveis aí elevados de glicose em pessoas que apresentavam, né, que apresentam aí diabetes mellitus. Agora, atualmente, né, os métodos estão mais modernizados, existem técnicas melhores e métodos mais sensíveis, né? Então, hoje não se utiliza tanto isso, mas foi bastante utilizado. Então, para identificar, né, se havia excesso de glicose nos pacientes, bastava verificar, então, a presença de alteração da coloração da reação por conta aí da ação dos açúcares redutores. Hoje, né, os métodos eles envolvem enzimas, né, enzimas normalmente imobilizadas numa tira de teste e que vão requerer apenas uma gotinha de sangue para poder ver o nível glicêmico dos indivíduos, ok? E voltando, né, lá na questão do M-acetal, né, e do acetal, que eu falei que seria importante para a gente compreender a ligação glicosídea, temos então aqui a imagem, né, da ligação glicosídica. Então, pessoal, os disacarídeos, né, que são formados aí a partir de duas moléculas de monossacarídeos, eles são unidos de forma covalente por uma ligação O-glicosídica ou uma ligação glicosídica. Então, vejam bem,
a hidroxila, na verdade, né? A região M-acetal de um monossacarídeo, no caso aqui da glicose, reage com a hidroxila, né? Na verdade, com o álcool de um outro monossacarídeo, que nesse caso aqui nós temos também a glicose. Então, nesse processo, né, de reação química, no qual nós temos o grupamento M-acetal reagindo, né, com a hidroxila, ou seja, reagindo com o álcool, nós vamos ter o processo, né, que a gente chama aí de condensação. E nesse processo de condensação, nós vamos ter a formação da ligação acetal. Nesse caso aqui, a associação de duas moléculas de glicose resulta aí na formação da molécula de maltose. Então, se a gente for voltar lá naquela imagem, vou colocar aqui de novo para vocês verificarem o que eu estou falando. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês, o que a gente percebe? Que quando eu tenho a presença de um hidroxilo, ou seja, de um álcool, reagindo com M-acetal, eu vou ter a formação acetal, que é aquela formação, aquela ligação química que está acontecendo lá entre os dois monossacarídeos para formar um disacarídeo. Agora, quando a ligação ela acontece dentro da estrutura do carboidrato, né, por exemplo, o aldeído juntamente com a hidroxila, ou seja, o álcool, dentro da mesma molécula do monossacarídeo, nós temos aí a formação, a formação do M-acetal. Então, podemos dizer que um disacarídeo é formado a partir de dois monossacarídeos, nesse caso aqui, duas moléculas de glicose, quando o grupo hidroxila, ou seja, o álcool, né? Quando o grupo hidroxila, ou seja, o álcool, de uma molécula de monossacarídeo, nesse caso aqui da glicose, se condensa com o M-acetal de uma outra molécula, que nesse caso também é a glicose. E nesse processo de condensação, a gente vê aqui a saída da molécula de água e a formação de uma ligação glicosídica, uma ligação acetal. O inverso também é verdadeiro dessa reação. Se a gente quiser quebrar essa ligação acetal, precisa de haver o quê? A hidrólise, ou seja, o ataque da ligação glicosídica pela água. E aqui nessa imagem, né, como a gente teve associação de duas moléculas de glicose, nós mostramos então aqui a molécula de maltose. Lembrando, né, que a molécula de maltose, ela apresenta uma região M-acetal, uma região livre. Essa região livre, ela vai funcionar como açúcar redutor, beleza? Reagindo aí, por exemplo, com íons cúpricos. Quando o açúcar não é redutor? Quando ele não apresenta a região M-acetal livre. Se essa região M-acetal dele tiver ligada, né, com álcool e formar acetal, esse açúcar não é um açúcar redutor. Agora, quando, né, a região M-acetal está livre, como é o caso aqui da maltose, nós temos, então, o açúcar redutor, ok? Então, como a gente estava falando, os monossacarídeos, eles podem ser ligados para formar os disacarídeos, né? Além disso, não só os disacarídeos, olissacarídeos e polissacarídeos. Os disacarídeos aí importantes, que a gente pode dar destaque, é a sacarose, no qual a composição aí é de glicose mais frutose, e a fonte é a cana-de-açúcar. A lactose, na qual a composição dos dois monossacarídeos, nós temos a glicose e a galactose. Fonte aí principal, o leite. E a maltose, glicose mais glicose, que está lá no malte, ok? Existe, pessoal, uma convenção-chave para nomear os disacarídeos. Então, eles podem ser também chamados de lactose, mas também pode ser chamado de beta-D-galactopiranosil 1,4-beta-D-glicopiranose. Poderia ser chamado também a sacarose de beta-D-frutafuranosídeo, alfa-D-glicopiranosídeo. Então, por que disso?
existe uma convenção para a nomeação, né, para essa classificação, para nomear, na verdade, os disacarídeos. Então, como é que é feito essa convenção? Primeiro, a gente tem que dar a configuração do monossacarídeo, se, né, do primeiro aqui, na verdade, se ele é alfa ou se ele é beta. E a gente viu, né, que essa definição vai dar pela posição da hidroxila, se ela está para cima ou se ela está para baixo. Além disso, para a gente distinguir entre as estruturas em anel, né, de 5 e 6 membros, né, a gente viu que se for 6 membros, nós temos um pirano, se for 5 membros, nós temos o furano. Então, por isso que veio, né, piranossil. A gente falou isso mais atrás, tem que estar incluído no nome. Terceiro, a gente tem que indicar aí entre parênteses os 2 átomos de carbono que estão unidos aí pela ligação glicosídica. E tem que usar uma seta para conectar os 2 números. Então, por exemplo, 1 para 4. O que quer dizer isso? Mostra que o carbono 1 do resíduo do açúcar nomeado aí primeiramente está unido ao carbono C4 do segundo resíduo de açúcar. E, por último, designar aí o segundo resíduo de açúcar, da forma que a gente fez o primeiro, ok? Bom, se a gente for observar e ver qual desses açúcares aqui, a lactose, a sacarose, a trealose, qual teria função aí de açúcar redutor? Vocês conseguiriam responder isso para mim? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí? Quais desses vocês responderiam para mim que funciona aí como um agente redutor ou um açúcar redutor? A lactose, a sacarose ou a trealose? Quem respondeu lactose acertou. Por quê? Porque a lactose ela apresenta o carbono anomérico do resíduo de glicose disponível para oxidação. Então, portanto, a lactose é um disacarídeo redutor. Quem é o carbono anomérico? O carbono 1. Se eu for observar aonde está o carbono 1 aqui da sacarose, ele está na ligação. Então, portanto, né, não tem como a sacarose ser um agente redutor, né, não tem como ser um açúcar redutor, já que o carbono anomérico está ocupado. Como é que ele vai reduzir? Que ele vai auxiliar no processo de oxidação, na verdade, né? E reduzir o íon cúprico se ele está ocupado. Da mesma forma, acontece aqui com a trealose. Ok, pessoal?